noite a todos. Que as bênçãos de Jesus sejam com todos nós nesta noite. E mais uma vez o profundo conhecedor, nós já dissemos, né? Não tem jeito de se conhecer numa encarnação só, profundamente a doutrina espírita, e é por bondade dos amigos da casa, a quem eu agradeço o convite, né, de poder estar aqui nessa noite, para a gente estudar junto, que nós estudemos junto a doutrina espírita, essa doutrina maravilhosa, e falar de doutrina espírita, conversar sobre a doutrina espírita, é algo muito gratificante, muito gostoso. E então que a gente aproveite esse tempo para a gente falar um pouquinho sobre isso. O conhecimento espírita, o conhecimento que a doutrina espírita veio trazer para a gente, é algo maravilhoso, né? Existe uma transformação profunda na nossa forma de entender a vida, a partir do conhecimento que a doutrina espírita vem trazer. Certamente, nós como espíritos imortais que somos, vamos ter uma linha nas nossas trajetórias muito marcante, que vai ser a linha de encontro com o conhecimento espírita. Porque ele marca realmente as nossas existências. Porque ele vem trazer um conhecimento que amplia, que nos mostra uma realidade que até então nós desconhecíamos. Ele vem dar para nós um entendimento novo das coisas que a gente não podia conhecer, não podia entender. Essa é a proposta do Consolador Prometido, não é? Jesus fala isso para nós, né? Se me amardes e permanecerdes nas minhas palavras, eu rogarei a meu Pai, e Ele vos enviará um outro Consolador, que vos fará relembrar tudo o que eu vos tenho dito, e vos ensinará as coisas que não podeis compreender agora. O Espírito de verdade, que ficará convosco e estará em vós. Então a gente sabe que a doutrina espírita é o Consolador prometido por Jesus. Por quê? Porque nos faz relembrar dos ensinamentos de Jesus na sua pureza, não é? E vem nos ensinar, nos esclarecer as coisas que nós não podíamos compreender naquela época, porque nós não tínhamos um avanço intelectual suficiente para compreender determinados pontos. Então, a doutrina espírita, ela vem no momento certo para fazer, né, um up, para dar um update, vamos dizer assim, né, para dar uma gabaritada, para nos colocar mais a par de fatos da vida, da existência da vida que a gente podia desconhecer. Que a gente desconhecia até então, que a gente não entendia de fato como que ocorria. E esse conhecimento, ele é uma marca profunda, porque ele vem mostrar uma realidade muito maior do que aquela que nós conhecíamos até então. Dentre esses conhecimentos, nós vamos ver um que é muito importante, por exemplo, que é o conhecimento da reencarnação. E a gente vai ver Kardec falando, os espíritos falando da importância do conhecimento da reencarnação. Porque a reencarnação, ela dilata o nosso entendimento da vida. Porque antes a gente tinha a vida que começava no berço e terminava no túmulo. Não existia nada para trás, e o que estava dali para frente, depois do túmulo, as ideias eram várias e prevalecia a incerteza. Mas com a vinda da doutrina espírita, nós passamos a entender a imortalidade. Que nós não fomos criados, né, com esse corpo que nós temos agora. Nós passamos a entender as diferenças que existem entre nós. Nós passamos a entender a justiça divina. Nós passamos a entender as causas dos sofrimentos.
Nós passamos a entender a justiça das aflições, por que nós sofremos, por que nós somos diferentes uns dos outros, por que uns estão numa situação, outros estão em outra. Tudo isso nós aprendemos através de quê? Da reencarnação. Mudou completamente o nosso panorama de compreensão da vida. Já não era mais, eu nasci aqui, vou morrer aqui, tudo que eu estou passando aqui, eu não tenho justificativa, não tenho explicação, é dogma, não posso perguntar. Não, agora eu sei. Porque a gente vai encontrando as explicações, não é? De forma inteligível, de forma racional, de forma que eu posso aceitar. Um outro fato muito importante que a doutrina espírita nos trouxe é a questão do mundo espiritual, né? O entendimento de como é o mundo espiritual. Como que é feito o mundo espiritual? O que nos acontece quando nós deixamos o corpo? Como que esse mundo é constituído? E ele vem explicar com detalhes aquilo que muitas vezes nós entendíamos apenas por alto. Que nós não tínhamos uma explicação detalhada. Nós tínhamos uma noção de céu, de inferno e de purgatório. Mas nós não tínhamos uma definição de como que aconteciam as coisas em cada um desses planos. A gente tem uma noção, e a gente vai estudar aí, o inferno pagão, né, ou o inferno cristão, e aí está na obra O Céu e o Inferno de Allan Kardec. Ali ele vai fazer um tratado muito bacana sobre a questão do inferno, do purgatório, do céu, né? Então, do inferno eu acho que todo mundo aqui faz uma ideia muito bacana, né? Assim, né? Que seja o inferno cristão, né? Ou seja, onde a gente acha que vai queimar eternamente sem o fogo consumir a carne, não é? Aí você vê a ideia. Ou o inferno pagão, né? Que, por exemplo, a pessoa era colocada de frente ao espelho, onde ela ficava olhando para ela mesma pela eternidade. Kardec até comenta, né? O inferno pagão traz muito mais sofrimento do que o cristão, porque o inferno pagão é o sofrimento moral de você ficar olhando para você mesmo e se vendo lá com todas as suas, né, os seus defeitos, as suas dificuldades. E a gente tem a questão do purgatório, né, que são as regiões transitórias, que a gente também entende, a gente compreende mais ou menos o que seria isso, né, essas regiões transitórias, que ainda são regiões de dor, de sofrimento, que estão por aqui. Agora, do céu ninguém faz ideia, né? Será por quê? Né, do céu a gente imaginava um monte de nuvenzinha, não é assim? Os anjos tocando harpa, né? E a gente, né, fica assim, gente, para ficar eternamente tocando harpa lá no céu, né? Acho que é melhor uma outra região, né? Então, a gente não tinha essa noção. Então, a gente não, quando você não sabe, você não entende o futuro ou a vida como que ela é, o nosso presente fica muito difícil, concorda? Quando eu não sei para que porta eu quero ir, para que lado eu quero ir, como que eu vou determinar qual que deve ser a minha posição no presente? Quais devem ser os meus valores? O que deve guiar a minha vida na essência? Então, o conhecimento, né, do mundo espiritual nos ajudou demais a entender isso. E a gente vai ver aí nos livros de André Luiz, claramente, as histórias nos mostrando detalhadamente a vida no mundo espiritual. Né, Mário Lúcio? Que gosta das obras do André Luiz, não é isso? Está lá, detalhado. Você tem as cidades espirituais, até onde ele conseguiu ir, né? Porque ali para cima também a gente não sabe. Aquilo que foi permitido trazer para nós foi trazido. Para ampliar e para nós termos um entendimento de como que é a vida no mundo espiritual,
as regiões de dor, as regiões de sofrimento, as regiões infernais, as regiões umbralinas. O que nos guia para essa ou aquela região? Quais são as condições dos espíritos que estão ali? Qual que é a relação daqueles espíritos com os encarnados? Por que eles estão naquela condição? Quando eles voltam, o que vem aqui fazer aqui? As relações, né, entre a terra e o céu, me parece, que vai pegando encarnações de espíritos, né, que traz a trajetória deles, desde a Guerra do Paraguai, não sei se não é entre a terra e o céu. É um outro livro, né, que vem trazer os espíritos lá na Guerra do Paraguai, depois a encarnação deles em São Paulo, e mostrando essa trajetória. Então, esse conhecimento, ele é muito importante, porque ele altera profundamente a nossa condição de vida aqui. Porque daí eu já tenho uma notícia de realmente como que a vida acontece. Né? Amplia a nossa visão de universo, a nossa visão de existência. E com o mundo espiritual, nós vamos entender então a vida espírita. Como que é a vida do espírito, como que é a nossa vida espírita na essência. Né? Como que a nossa existência de espírito acontece? Porque antes da doutrina espírita, sem o conhecimento da doutrina espírita, eu não sei aqui os senhores, né? Porque depois que a gente já está aqui há 5 anos, 10 anos, 15 anos, as coisas parecem normais para a gente. Falar de espírito, falar de mundo espiritual, não é? O espírita tem que tomar cuidado, porque às vezes você encontra com uma pessoa no espírita, né, que você não vê há algum tempo, aí você pergunta para ela, fala assim, e sua mãe, como é que está? Ela fala assim, minha mãe morreu, né? Aí você fala assim, mas você já tem notícias dela? Não é assim? O espírita às vezes pergunta. Ele tem que tomar cuidado, senão ele pergunta. Só que a outra pessoa, se ela não é espírita, ela leva um susto. Mas como? Né? Não, minha mãe morreu, como assim se eu tive notícias dela? Não, né? Porque para nós, quem é espírita já frequenta as casas espíritas, não é assim? Aquilo já passa a ser comum. A relação entre os dois mundos. Já começa a tratar isso com normalidade. Mas se nós conseguíssemos lembrar ou entender, ou ver, quando nós não trazemos esse conhecimento da vida espiritual, né, e da vida no mundo espiritual como que ela se dá, a gente vai ver que a gente não tinha a menor noção de como que era. Ou quem está chegando agora, né, as pessoas que estão chegando agora aqui, não vão ter uma noção mais aprofundada e mais detalhada de como que a vida acontece no mundo espiritual. Qual que é a condição do espírito? Porque muitas das vezes é assim, né? Para as religiões, né, da vertente protestante, muitas delas acreditam que desencarna, né, vai dormir e vai ficar dormindo até o soar das trombetas, onde se levantarão, né, e Jesus vai separar, né, o joio do trigo, e ali haverá o juízo final. Ponto. Né? Aquelas que vêm do catolicismo já acreditam, né, inferno, purgatório, onde as almas estão por um tempo, mas podem sair, e no céu. E vão acreditar que elas estão naquela situação para todo sempre. Se morreu, foi para o inferno, foi para o inferno. No purgatório pode sair ou não, e quem foi para o céu, foi para o céu. Mas a realidade que a doutrina espírita vem mostrar para nós, que ela é uma ciência, ela é fato, ela é resultado do nosso contato, das respostas, das histórias contadas por aqueles que aqui passaram. Então, quando nós nos damos ao trabalho de estudar, de pesquisar, de entender essa doutrina espírita, nós vamos entender a nossa realidade de espírito. E nós vamos entender como que é a nossa existência além do corpo material. Como que é a nossa existência de espírito. Como que é a nossa vida após essa vida aqui. O que é que nos acontece? Nós vamos entender que nós não vamos virar nem anjo,
nem demônio. Né? E de alguma forma, o que a gente poderia dizer é que quase nada muda na nossa condição. Por quê? Porque nós continuamos, certo? A nossa trajetória, nós continuamos a ser quem nós somos. Não há uma mudança drástica. Não é assim? Se nós estamos aqui habituados a uma vida extremamente material, às questões e apegados às questões materiais, ao desencarnar, a tendência é que a gente continue apegado às questões materiais. Então, para onde que o espírito vai? Quando nós desencarnamos, para onde que nós vamos? Nós vamos para aqueles lugares onde nós estamos habituados a ir. Então, se nós nos habituamos a frequentar locais de oração, né? Se nós estamos acostumados a fazer o bem, se nós gostamos de ajudar as pessoas, se nós gostamos de estudar, se nós gostamos de trabalhar, quando nós desencarnarmos, a nossa tendência é que a gente continue a praticar estas mesmas coisas. Por quê? Porque por afinidade, nós vamos buscar os locais onde essas coisas são realizadas. Nós vamos para locais onde existem estudos, onde existe trabalho, onde existe preocupação com o bem alheio. Isso de uma forma natural. Agora, se nós estamos aqui, vivendo, né, uma vida onde nós ainda estamos muito apegados, por exemplo, aos vícios, né, e as sensações materiais, sejam eles da droga, da bebida, do sexo, né, da comida, em excesso, e a gente não consegue se livrar, também por afinidade, a tendência é que a gente procure esses mesmos lugares. Que a gente procure estar ligado a esses mesmos valores quando desencarnar. Que a gente continue buscando aqueles mesmos locais, aquelas mesmas condições. Né? A Shirley estava aqui falando para nós sobre a questão da influência espiritual, né? Que é pela afinidade. Então, um espírito desencarnado, por exemplo, que tem o hábito, né, da bebida alcoólica, e ele desencarna, a pessoa desencarna e ele tem o hábito da bebida alcoólica. O que acontece com essa pessoa no plano espiritual? A tendência dele é que ele continue sentindo a necessidade do uso da bebida alcoólica. Por quê? O hábito da bebida alcoólica, né, aí a gente vai, quando você fala de vício, Emmanuel, no Pensamento e Vida, ele vai falar que o vício, né, são os hábitos, né, que vão se acumulando na esteira das reencarnações. Você tem hábitos que vão se acumulando. Então, olha para você ver, só para a gente entender como que a gente adquire o vício da bebida. Você sai do trabalho cansado, né? Normalmente. Aí a pessoa fala assim, vou tomar só uma cervejinha para relaxar. Né? O que a pessoa está fazendo? Aí ela toma cerveja, ela se sente relaxada, né? Ela está se habituando e relacionando mal-estar, que era o sentido de cansaço físico, mental, bebida alcoólica e bem-estar. Certo? Então, isso nas eras, ou seja, encarnação após encarnação, vira o quê? Um vício. Então, num determinado tempo, eu começo a associar. Se está cansado, o que eu vou fazer? Beber. Se eu tenho um problema, o que eu vou fazer? Beber.
Por quê? Porque foi o hábito que nós criamos. Nós nos acostumamos psicologicamente, né, a descarregar os nossos problemas em determinada situação. Então nós nos habituamos com essas sensações e é normal, nós não estamos aqui criticando, não, estamos só, né, entendendo os nossos hábitos e como que eles acontecem. É normal que aconteça assim, né? O hábito geralmente vem por um prazer ou por uma dor, um sofrimento. Então a gente vai criando esses hábitos. E a gente tem hábitos aqui. Quando a gente desencarna e você tem aquele hábito, a sua tendência é continuar com o hábito. Então esse espírito no estado de dor, de sofrimento, e ele na necessidade de buscar o uso da bebida alcoólica, o que ele vai fazer? Ele vai se aproximar de locais e de pessoas que fazem o uso de bebida alcoólica. Está lá nos livros do André Luiz, né? Como que acontecem esses fenômenos. Vão estar ali naquelas situações, buscando, através do encarnado, se satisfazer. Porque do lado de lá, né, não tem Brahma, não tem 51, não é assim? Não existe bebida alcoólica. E o espírito, ele não tem condições também, pelo corpo físico, de ter essas sensações no corpo espiritual, mesmo com o corpo materializado. Então, como que ele adquire essas sensações? Através da sensação do encarnado, onde ele se impregna, não é, do fluido vital que o encarnado tem, e ali ele passa a sofrer essas sensações. Certo? Então, essa é a condição que nós vamos encontrando na vida espiritual. E antes da gente conhecer, da gente entender isso, né, para nós, o espírito, a gente não entendia. A gente imaginava que o espírito, ele era um fantasma, uma assombração, não é assim? A gente falava dos lugares assombrados. Ali tem um fantasma, ali morreu uma pessoa, ali aconteceu isso, né? E a gente foi criada, a nossa cultura foi criada por essas histórias. Por quê? Porque os espíritos podem se prender a determinados locais? Podem. Dependendo das condições mentais a que eles se propõem, das condições que ocorreram. Eles podem ficar num determinado lugar. Mas isso não necessariamente vai transformar aquele lugar num lugar assombrado, porque nem todo mundo é médium para ficar percebendo ou vendo o espírito em todo lugar, né? Ele pode permanecer ali, por quê? Pode ser imposto a ele por uma expiação, ou seja, algum mal que ele praticou e o prende mentalmente àquela situação, àquele local, né? Ou por um apego material mesmo. Numa reunião mediúnica, certa vez, nós recebemos um espírito. E ele falou assim, não, eu sei por que vocês me chamaram aqui. Eu falei assim, por que é? Realmente a gente, né, já sabia, porque antes da reunião a gente já tinha atendido uma companheira, e a companheira reclamou porque, né, tinha perdido o companheiro há alguns anos e a coisa não estava muito boa lá na casa dela, não. Aí, né, no atendimento, aí quando foi na hora da reunião mediúnica, aí chegou um espírito e falou para a gente assim, eu sei por que vocês me chamaram aqui. Não, o que é? Não, vocês querem que eu saia lá da casa, mas eu não vou sair não. Mas eu falei, mas por que o senhor não vai? Eu falei, não, fui eu que construí a casa é minha. Por que vocês querem que eu saia de lá? Eu falei, o que com ele? Entenderam? Não tem espírito superior que vai tirar ele daquela condição, não, é livre-arbítrio. Porque no plano espiritual também vige o livre-arbítrio. Em alguns casos, alguns espíritos, né, são levados à reencarnação, né, são levados para aqui ou para ali, mas no âmbito geral, né, o que rege é o livre-arbítrio. Ele escolheu por bem continuar na casa, no local onde ele morava. É um direito dele. É um direito que assiste a ele. E por quê? Na maioria das vezes, por desconhecimento. Não por maldade, sabe? Por desconhecimento. Porque o que a gente mais recebe nas reuniões mediúnicas são espíritos que desconhecem a sua realidade. Que desconhecem a realidade do mundo espiritual. Que desconhecem a realidade da existência e da essência do espírito.
né? E que se veem totalmente perdidos. E aí a gente tem na literatura também os casos. Então, ou seja, o desconhecimento, ele leva a essa situação. Então, esse conhecimento ele é muito importante, né? E a gente entendendo o mundo espiritual, a vida espiritual, a gente tem um fato muito interessante, muito importante, igual a gente já está comentando, que é a relação que se cria do mundo espiritual com o mundo material, né? Porque até o conhecimento espírita, e nós não estamos falando até 1857, mas nós estamos falando até hoje, daqueles que desconhecem os fatos espíritas, né, que ainda não tiveram acesso ao conhecimento do Consolador Prometido e da realidade do mundo espiritual. Então, é aquilo que nós falamos. Como que é? É o que a gente fala, né? Hoje mesmo uma pessoa me falou assim, ó, eu estou achando que eu ando tendo uns sonhos, eu andei tive uns problemas, eu estou achando que eu estou com encosto, eu estou achando que é minha mãe. Entendeu? Né? Eu estou achando que é a minha mãe que está aqui comigo. Até uma pessoa até esclarecida, falou assim, já conversei com ela e falei com ela para seguir o caminho dela. E isso é uma pessoa esclarecida, né? Estou com encosto. Mas a maioria, né, não tem essa noção mais ampliada. Um dia nós fomos na casa de uma companheira e também tinha um problema assim, espiritual. O filho tinha desencarnado e ele permaneceu junto da mãe. E a mãe adoeceu gravemente. E a gente, né? Então a gente tem o nosso jeito espiritual de tratar. Porque como que a gente trata a nossa relação com os espíritos? Como que é? É a relação com os irmãos necessitados. Quanto mais difícil o espírito, mais necessitado. É como que a gente trata com ele. E quando eu cheguei lá, também tinha uma pessoa de um determinado esclarecimento, ela virou para mim e falou assim, ó, eu já fiz uma prece de exorcismo, porque eu sei que o negócio aqui está bravo. Porque ela também sabia o que estava acontecendo. Mas na ideia dela, tinha que exorcizar. Entendeu? Tinha que exorcizar. Ou seja, o que é exorcizar? É tirar o espírito na força, é prender o espírito, né? Tirar na força. Ok? Então, esse muitas das vezes é o entendimento da relação com o mundo espiritual. Quando não é aquele que não conhece de forma alguma, não é um fantasma, não existe, né, vai dormir eternamente. Então, com o conhecimento da reencarnação, do mundo espiritual, da vida espírita, de como que é a vida do espírito, e que ele se relaciona conosco, nós começamos a entender esse relacionamento. E começamos a entender que existe uma influência recíproca. Que nós influenciamos aos espíritos e que eles nos influenciam. Porque às vezes nós achamos que só os espíritos nos influenciam o encarnado, só o desencarnado influencia o encarnado, mas o encarnado também influencia o desencarnado. Né? Porque você perde um ente querido e a dor, né, mesmo nós que somos espíritas, a dor vai acontecer, a saudade vai acontecer. Mas se eu não consigo continuar a minha vida em frente, se eu fico num estado de dor, de sofrimento, de choro, eu estou impedindo que aquele meu ente querido, que às vezes está numa situação, no hospital, está sendo socorrido, está sendo atendido, também não siga sua vida de forma tranquila. Eu começo, né, uma obsessão daqui para lá. Eu começo daqui a influenciar o espírito do lado de lá. Então, muitas das vezes também, um espírito que às vezes, né, não me quer bem, às vezes eu também não quero bem a ele. E às vezes a atração dele por mim e a minha atração por ele é de igual tamanho. E às vezes o espírito já perdoou, quer ir embora, e você está daqui, né, com ódio, com rancor, e não sai daquela situação. Então nós começamos a entender, hoje nós temos condições de saber essas questões das relações que nós temos com o mundo espiritual. Como que elas se dão, como que elas acontecem. Bom, gente, então a gente vê a importância do conhecimento, né,
da vida espiritual. De o tanto que muda a nossa visão de mundo. Porque antes a gente tinha uma visão em 2D, né? Você via assim, antes do Espiritismo. E com o Espiritismo, nós começamos a ver em 3D, né? Você vê um aspecto muito maior da existência. Porque agora nós sabemos que o nosso início, que nós tivemos um início que nós não conseguimos nem nos lembrar. Que nós nem vamos ter acesso a essa lembrança. Começamos simples e ignorantes para atingir uma perfeição relativa. Não é? Nós entendemos que não existe retroação aos dias. Nós não retroagimos na escala evolutiva. A gente vai sempre para frente. Que nós somos espíritos imortais, que estamos numa constante evolução. Num constante aprendizado, que estamos sempre aprendendo, sempre melhorando, que nós nunca estivemos numa condição espiritual tão boa igual nós estamos agora. Nós entendemos que nós vivemos diversas existências e que certamente que uma das existências que nós temos as melhores condições são agora, que nós temos mais conhecimento é essa. Em termos de condições materiais, hoje nós temos muito mais do que nós precisamos. Eu lia numa reportagem há pouco tempo que dizia que um operário brasileiro hoje tem muito mais regalias, muito mais mordomia do que um rei de França de 250 anos atrás. A gente liga ali o botãozinho, o ventilador está soprando, está todo mundo fresquinho, acende o botãozinho, a luz acende, abre a torneira, sai água, abre a geladeira, tem comida. Existe fome, existe miséria, existe guerra nos bolsões que a gente tem, mas na nossa região aqui ainda é pouco. Mas isso por causa da nossa condição de má distribuição ainda, pelo nosso egoísmo. Mas nós estamos vivendo uma era de ouro, onde nós conseguimos muitas facilidades para que os valores do Espírito possam ressaltar, para que a gente tenha tempo de buscar os valores espirituais, os valores verdadeiros, porque com o conhecimento do Espiritismo, da vida espírita, a gente começa a entender isso. O que eu devo preservar para realçar e o que me é necessário conhecer, exercitar e praticar, para que eu tenha uma vida feliz, uma vida boa. Por quê? Porque agora eu sei do porvir, eu sei da realidade que acontece lá. E com a realidade do que acontece lá, de como que é a minha situação futura, eu já consigo, desde esta vida, começar a equilibrar a minha vida. Aí eu consigo entender os valores verdadeiros. Por que os valores do Espírito são os valores maiores? Não é para eu viver depois de desencarnar, não. É para viver agora, É para a gente já ir treinando, para a gente já ir se aprimorando. Porque nós sabemos que não adianta eu esperar eu desencarnar para eu exercitar esse ou aquele valor. Não vai ser assim. E eu não vou ser feliz, não é depois que eu desencarnar, a felicidade não é para depois, nós começamos agora gradativamente. O treino é diário. O amar ao próximo como a si mesmo é diário. É um treinamento que nós vamos fazer. Nós não vamos ser assim, Hoje eu não amo o próximo como a mim mesmo, amanhã eu já amo o próximo como a mim mesmo, não existe isso. Hoje eu não tenho paciência, amanhã eu já tenho paciência, não. Entre o dia, entre a noite e o dia tem a madrugada, o sol vai nascendo devagar. Então, a nossa transformação também é lenta, e nós vamos adquirindo aos poucos. Mas quando nós temos o conhecimento da vida espiritual, a gente já sabe o que nós precisamos fazer, e fica mais fácil, eu me lembro de um filme com o Jim Carrey, que chamava O Show de Truman. Alguém já assistiu? É como se fosse um reality show, tem uma cidadezinha fantasia, uma cúpula, a cúpula era um céu, e ali ele vivia uma vida de fantasia, o resto tudo era ator.
dentro dessa cidade, uma cidade, menos ele. Só ele não era ator. Só ele não sabia da realidade. Entende? E então, eu estava preparando esse estudo, eu me lembrei desse filme, porque é mais ou menos a gente sem o conhecimento da vida espiritual. É como se a gente vivesse num globo pequenininho e imaginasse que aquilo ali é a vida de fato. Mas na realidade, né, por trás das barreiras da vida que nós conhecíamos até então, antes do Espiritismo, existe uma vida muito maior do que a que nós conhecemos. Existe uma realidade muito maior do que aquela que nós detemos, que é a nossa realidade verdadeira. Porque os Espíritos vêm dizer para nós que a vida verdadeira é a nossa vida de espírito. E o mundo normal e primitivo é o mundo espiritual. Esse mundo aqui é uma cópia. E a gente aqui vem para trabalhar, para se aprimorar. Ninguém veio a passeio, nós não viemos aqui para tirar férias. Nós estamos aqui para aprimorar os nossos sentimentos, os nossos valores. Para bem de quem? Para bem nosso próprio. É para o nosso bem, não é para o bem do vizinho, não. Não é? Porque Emmanuel vem dizer o seguinte, né? A fragrância perfuma primeiro o vaso que ele carrega. Olha para vocês verem. Então, se nós aprendemos a amar, a espargir o amor, a paciência, a tranquilidade, a ponderação, não é assim? Quem que é o primeiro beneficiado? Somos nós. Se nós aprendemos a perdoar, quem que é o primeiro beneficiado? Somos nós. E o conhecimento da vida espiritual, ele vai nos proporcionando isso. Vai nos tranquilizando, vai nos amenizando. Porque daí já não tem tanta pressa, não tem tanta correria. Aí é mais fácil vivenciar e compreender o Evangelho de Jesus. Né? Os valores que ele colocou para nós. Aí nós vamos entender com profundidade, quando ele vem dizer para nós, lá em João, no capítulo 10, versículo 10, né? Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Que abundância é essa? Né? Porque, gente, valores materiais, quanto mais a gente tem, quanto mais você junta, quanto mais você usufrui, maior é o buraco que vai criando aqui dentro. Maior é o distúrbio que nós criamos para nós. É igual nós falamos, né? Nós estamos numa era em que nós já vivemos tanto isso, parece que a gente está tão cansado, não é? Das realizações materiais, das guerras. Né? Quem está vivendo no Brasil, nós estamos aqui porque nós já cansamos das guerras, nós não queremos mais guerra. Então nós estamos, quem chega numa casa espírita, já está cansado de guerra, já está cansado de usurpar, de ser usurpado, de escravizar, de ser escravizado. Já fomos reis, já fomos rainhas, já fomos escravos, já matamos, já fomos mortos, nós já cansamos de tudo isso. Hoje a novidade para nós é o quê? A novidade para nós continua sendo o amor. Para nós a novidade ainda é o amor. É a grande novidade. Essa é a nossa tarefa reencarnatória. E a proposta do Espiritismo é essa. Né? De nos trazer a conhecer o entendimento aprofundado da prática do Evangelho, que é a prática do amor. Porque Kardec vem dizer que o Espiritismo e o cristianismo são uma só e a mesma coisa. Não existe diferença. Ele só vem nos facilitar, nos tornar compreensíveis as leis, e vem dizer ainda na observação da questão 625, né, que o Evangelho de Jesus é a mais pura expressão das leis de Deus. A mais pura expressão das leis de Deus é o Evangelho de Jesus. Então, essa é a nossa finalidade. Compreensão e vivência plena das leis do Cristo, para a nossa transformação pessoal e, consequentemente, a transformação do meio em que nós vivemos. Porque tem muita alma perdida por aí, tem muita gente precisando de amparo.
E se nós comparássemos o Espiritismo a uma ilha, e nessa ilha, né, perto dessa ilha, os navios vão naufragando, nós já chegamos na ilha. Então a nossa tarefa agora é de preparar para aqueles que estão chegando, socorrer os náufragos, aqueles que não enxergaram ainda que a ilha é aqui, não que seja nas bases do Espiritismo, mas que seja na base da caridade, porque fora da caridade não há salvação, não é fora do Espiritismo, né? É fora da caridade não há salvação. Então que a gente entenda. Essa é a nossa proposta, de entendermos a vida espiritual, de entendermos toda essa realidade, de uma forma a facilitar a prática do Evangelho de Jesus, né? Porque essa é a finalidade maior da doutrina espírita. Nós esperamos que os senhores tenham tido muitas dúvidas, né? Concordem e discordem, e que Jesus nos abençoe, e tenham uma boa noite e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.